Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Algumas pessoas têm me perguntado no Instagram, né, às vezes quando eu posto alguma coisa no Facebook, também vêm me perguntar alguma foto, alguma coisa assim, nos grupos, enfim, de como que está sendo a GE200 para mim junto com os meus pedais. Então eu decidi fazer esse vídeo aí para estar mostrando um pouquinho de como está sendo, de como eu tenho usado. Já tem alguns anos que eu tenho a GE200, foi pouco depois do lançamento que eu comprei ela, né? Assim que chegou no Brasil, eu já procurei estar adquirindo, né? E mostrar como eu tenho usado ela no decorrer desse tempo aí. Bem, eu uso ela como o meu simulador de amp. Depois que eu adquiri ela, eu não tenho me preocupado mais se algum lugar tem amp X ou amp Y, né? Se vai ser em linha, se não vai ser em linha, né? O problema de linha é que a gente fica um pouco dependente do retorno, né? E com isso dependente do técnico. Mas, né, geralmente eu chego, peço para deixar tudo em flat, aumentar um pouco o retorno se tiver muito baixo, e tem funcionado tranquilamente, certo? Bem, aqui eu tenho usado uma C30, um pulse response, né? Um reverb bem básico, bem sutil, apenas para dar uma olhada no som, né? Demais, eu tenho aqui um compressor, eu tenho gostado bastante do compressor dela. Ele não altera tanto o timbre, não precisa de um outro pedal de compressor, apesar de ele estar depois dos drives, tem funcionado muito bem, certo? Eu não costumo usar os overdrives dela, como eu tenho os meus analógicos, eu acho que não tem necessidade, né? Demais, o que eu uso aí, além do que já está presetável nela, eu geralmente faço dois presets. Um eu deixo mais baixo, né, e o outro eu deixo um pouco mais alto. Mas aí eu mexo no volume do patch, no caso, né? Eu não mexo em nada na configuração dela, acho que não tem necessidade. Mas aí no caso eu faço isso para quando eu for solar alguma coisa assim, ter um boost a mais, né? Que elimina a necessidade de eu ter um boost depois dos meus drives ou depois da pedaleira. Eu tenho o Flashback 2, tá? Ele é para mim um dos melhores pedais de delay, né? Nesse formato, sem preset. Eu uso nele um tape, né? Mas como ele não tem preset, ele não tem nada, eu teria que ter a necessidade de outro delay. Mas, como eu tenho a Moer, os delays dela me agradam bastante. Eu acho que o digital tem que soar como o digital soa, sabe? O analógico também funciona muito bem. Eu não gosto do tape dela, certo? Do reverse. O modulate é muito bom também. Mas ela já supre a necessidade de ter um delay presetável ou algum outro pedal de delay analógico por fora, além do meu flashback. Aqui eu deixei preparado um dual, funciona muito bem, sabe? Vou mostrar um pouquinho do analógico. Funciona como o analógico tem que funcionar, tem um timbre muito agradável. O único contra, na minha opinião, né, da Moer G200 é a questão de modulação. Realmente eu acho essa seção dessa pedaleira bem fraco, né? O trêmulo funciona como um trêmulo deve funcionar, é muito legal, funciona muito bem. O chorus também funciona muito bem, mas o phaser e o flanger realmente eu acho que não dá para utilizar, né? E quando toca em uma gig ou uma gravação, dá para brincar, dá para fazer alguma coisa, mas na minha opinião
não funciona muito bem. Aqui eu acho que tá o trêmulo, isso, tá o trêmulo. Funciona muito bem, certo? Vou dar uma demonstrada aqui no chorus dela, analógico. Mesmo assim eu noto um flangeado, sabe? Não soa exatamente como um pedal de chorus dedicado, na minha opinião. Bem, funciona, dá pra quebrar um galho, certo? Vou mostrar um pouquinho aqui do flange dela. Eu acho muito exagerado. Tudo bem que tá aqui com a mix bem alta. Mesmo assim é muito exagerado. Pra mim não rola usar ele de forma profissional, vamos dizer assim, né? O phaser, pra mim, é o pior ponto fraco dela. Na minha opinião, não me agradaram em nada, sabe? Sendo bem sincero pra vocês. O trêmulo dá pra usar, o chorus dá pra fazer alguma coisa, mas o resto realmente não me agradou. Eu espero muito que a Moer lance alguma atualização. Eles, desde a época que eles lançaram essa pedaleira, né, eu pude comprovar isso. Realmente, questão de amp, né, de leitura de impulse response, né, os compressores, os drives melhoraram muito, sabe? Já era muito bom quando lançou, mas eles conseguiram melhorar. E eu espero muito que eles lancem alguma atualização para ela, para estar corrigindo essa questão de modulação, que na minha opinião não rola, tá? Não dá para usar muito bem. Dá para brincar ali, fazer alguma coisinha, alguma brincadeira, mas em um palco ou em alguma gravação séria não rola, tá? Sobre os reverbs dela, para fazer aquelas ambiências mais longas, eu curti. É legal, dá para usar, sabe? Funciona muito bem, ao contrário das modulações, certo? Eu vou estar fazendo a demonstração aí com flashback. Eu coloquei aqui um modulate, né? Aumentei ali um pouco a mix, o decay. O tone está um pouquinho fechado, certo? E dá para fazer muita coisa. Funciona muito bem. Dá para fazer muitas ambiências legais com ela. O chush dela é muito legal, sabe? O hall funciona bem, o room funciona bem, o spring funciona bem, o plate funciona muito bem também, certo? O único contra de usar ela com pedais, tá? Se você é uma pessoa que usa muita modulação, ela não vai te agradar nessa sessão. Mas, por outro lado, em questão de simular amplificadores, ler impulse response, né?
Ela, para mim, é uma das melhores opções do mercado hoje, né, em relação custo-benefício, tá? Na minha opinião, ela não deve nada nessa questão de AMP e leitura de impulso-response para uma G250, né, que é de certa forma mais cara do que ela, tá? E agora, com a última atualização, ela aceita a clonagem de amplificadores da G250, do Preamp Live, da GE300, e aceita essa clonagem, né, o arquivo que gera, dá para colocar nela, ela aceita, ela lê, e na minha humilde opinião, ela fica com o mesmo resultado de todos esses outros equipamentos, certo? Então, concluindo, é isso aí, né? Se você procura um equipamento para fazer emulação de amplificadores, ter ali um segundo delay, um segundo reverb, um compressor básico, mas que funciona muito bem, certo? Noise gate, né? Uma outra opção de drive, os drives dela também são muito legais, tá? Eu não uso porque eu já tenho os meus dois, já me agrada bastante, né? Já são muito versáteis na minha opinião. E fica a dica aí, se você procura um equipamento, né, custo-benefício, né? Tudo bem que agora o dólar subiu, está muito caro, né? Mas todos os equipamentos subiram e mesmo assim ela continua sendo a melhor opção, né? Custo-benefício. E sim, a emulação de amplificadores dela dá para competir com coisas bem mais caras do que ela, né? Ela vai ter basicamente, se você colocar os arquivos aí de outros produtos da Moe, clona amplificadores, ela vai dar o mesmo resultado de uma GE300, certo? Funciona muito bem com pedais, não interfere em nada, não para mim o sinal não modifica, nem me incomoda, nem nada disso, tá? E o pedal de expressão também, né, falando um pouquinho dele, funciona muito bem como volume e como outra função, como o A, né? Tudo bem que aqui o A vai ficar depois dos drives e não vai ser muito legal, mas funciona muito bem, tá? Tem nada a reclamar, apesar de ser pequenininho, mas é questão de costume. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe seu like, se possível compartilhe, se inscreva no canal e deixa um comentário aí, qualquer dúvida, vou estar fazendo mais pra frente review desses pedais. E muito obrigado pela atenção, valeu!